Hot News. Olá, eu sou Lincoln Augusto e junto comigo no nosso Hot News Entrevista, Ângelo Franchini Neto. Olá, Lincoln, ouvintes e telespectadores da Hot 107. E hoje nós recebemos em nossos estúdios Denis Arroio e Pedro Stefanini, do Conselho Consultivo da IBS Energy, e o diretor de Relações Institucionais da empresa, Murilo Galli, que vão falar sobre os trabalhos da empresa e também as novidades. Muito bem, Denis, bem-vindo aqui aos estúdios da Hot 107, bem-vindo de volta. Obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês, Lincoln, Ângelo. Estamos aqui hoje entre mais amigos, né, para bater um papo, como sempre, muito positivo aqui. Muito obrigado. Pedro, bem-vindo de volta nos estúdios da Hot. Olá, obrigado, boa tarde a todos. Prazer estar aqui de novo com vocês. E Murilo também, bem-vindo aqui no Hot News Entrevista. Obrigado, Lincoln, Ângelo e toda a equipe da Hot. Sempre um prazer estar por aqui. E antes de iniciarmos a nossa entrevista, o Hot News tem um oferecimento de Eikfome. Tudinho, muito mais perto do que nunca. Na palma da sua mão, no seu celular, no seu Eikfome. Frigol, final de semana tem que ter churrasco e para ficar melhor, tem que ter Frigol. Se for Frigol, é churrasco bom. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Quem tem LPNet tem sempre mais. 500 mega mais Wi-Fi top por apenas R$ 99,90 por mês. LPNet é fibra ótima. Safra Sul Alimentos. Arroz e feijão é o prato do dia. Arroz e feijão, Safra Sul é para todo dia. Sicoob Crediacilpa. Pague o IPVA, multas e outros débitos do seu veículo em até 12 vezes com o Sicoob Crediacilpa. Visite as agências e confira as condições. Conheça a Laura, o pronto atendimento virtual da Unimed Lençóis Paulista. Aqui tem gente, aqui tem tecnologia, aqui tem Unimed. Isilor Energia e Alimentos, Safra 76, ligados pela mesma energia. Bom, mais uma vez obrigado aí aos participantes pela entrevista. Começar esse bate-papo então com o Pedro e o Denis. O que os motivou para mais esse desafio na carreira de vocês? Vamos lá, Pedro. Bom, eu recentemente deixei a parte executiva da Bracel por um período sabático, que acabou sendo mais curto do que eu imaginava, e eu tinha me direcionado para isso, né? A gente, ao longo da carreira, vem se preparando para ocupar uma posição mais de consulta, mais de conselheiro, e foi isso que eu fiz. E aí surgiu a oportunidade da IBS Energy, através de um convite do Murilo, que está aqui conosco, e tem sido um prazer, a felicidade de encontrar o Denis no conselho, né? E nós temos procurado fazer o trabalho que é demandado através do conselho. A demanda do conselho é um tanto diferente daquela demanda que a gente tem enquanto executivo, né? Você não realiza, você está muito mais aconselhando, acompanhando, participando, trazendo novas ideias. E no final da história, eu estou na IBS Energy, mas eu também ainda tenho contrato com a Bracel nesse sentido. Profissionais com muita experiência, né? Como é o meu caso, eu tive 40 anos no setor de celulose, né? Comecei muito cedo e fiquei muito tempo no setor de celulose. E eu acho que essa é uma experiência de dividir, né? Compartilhar aquilo que você, ao longo de uma vida, acumulou de conhecimento. E os conselhos, de maneira geral, permitem isso. Porque você não precisa conhecer do negócio, mas de negócios. E como você tem experiência em negócios, você pode atender empresas multidisciplinares. E a participação nossa na IBS é nessa linha. Tem sido muito prazeroso, é uma empresa em crescimento, está colocando um pé gigantesco aqui na cidade e a gente espera estar contribuindo sempre. Então a mudança acabou sendo natural pelo meu momento de vida, essa transição. Eu estou muito feliz com o rumo que as coisas estão tomando. E para você, Denis, a grande motivação? Eu acho que é sempre uma sequência, né? Nunca é um ponto, né? Eu acho que começa num relacionamento que tinha já com o Murilo, de outros negócios, né, que a gente teve, e quando ele convidou, já numa certa época, eu fiz alguns trabalhos de consultoria pro Murilo, pra IBS, na verdade. E depois eu, assim como o Pedro comentou agora muito bem, a gente vem acumulando essa experiência, né? E a gente vai olhando que uma hora você vai poder
Eu falo que até no cargo executivo a gente vai sentindo, conforme mais experiência você tem, que você está sendo subutilizado, né? Podia fazer mais. E o conselho é uma forma de você fazer mais em mais negócios, né? Então eu já vim me preparando quando eu estava ainda na Zilor, fiz um curso de conselheiro no IBGC. E depois, quando eu comecei na Gruner, já era uma negociação minha com os donos da Gruner de que, aparecendo alguma oportunidade de conselho não conflitante com a empresa, se eles achariam positivo uma participação dessa. E é muito interessante também trazer isso, que hoje as empresas têm estimulado até os CEOs, os diretores a serem conselheiros de outros negócios, porque isso traz crescimento para a própria empresa, né? Traz visão, traz exposição e às vezes até possibilidade de negócios conjuntos, né? Então a motivação foi, primeiro, pela pessoa do Murilo, segundo, pela questão da IBS que eu conheci e gostei demais. Eu não tinha tanto conhecimento do mercado de energia e aprendi muito com eles nesse período de consultor. E depois a gente gosta muito de dar palpite, né? A gente recebeu muito palpite enquanto executivo e agora a gente gosta de dar palpite nos outros, né? E eu acho que é isso que é gostoso, o clima de abertura para realmente a gente ajudar essa empresa ainda mais longe, né? Isso motiva muito. Muito bem, agora falando sobre contribuição, né? Tanto para o Pedro quanto o Denis em relação à IBS, a experiência de vocês, o que vocês contribuem em relação a isso, para o crescimento com a IBS? Qual o trabalho desenvolvido pela parte de cada um de vocês? Pedro, por gentileza. Como disse o Denis, não chega a ser um toró de palpite, né? Mas em verdade é assim. Primeiro, conceitualmente, né? Você sempre entende, quando você está numa posição madura e que você está seguro nas posições que você ocupa. Eu sempre dizia para os meus times que quem divide nunca está sozinho. E eu participava dos conselhos, mas estando numa função executiva onde eu tinha que apresentar aos conselhos os resultados da companhia, os problemas que deveriam ser levados até conselho, os grandes desvios de rotas. E sempre o que a gente recebia de volta era muito mais do que só uma sinalização daqueles pontos que se levava. Sempre alguém trazia alguma coisa de contribuição daquilo que ele teve na sua vida, daquilo que ele teve na sua experiência. Então eu entendo que fazer esse espelho com a IBS é um objetivo, né? É muito precoce ainda o conselho, mas o que a gente imagina poder contribuir é ajudar a transformar os grandes objetivos dos acionistas da empresa em verdade, ou tentar de alguma maneira contribuir para esse caminho ser menos doloroso, né? Naquele sentido de que o grupo é extremamente experiente, né? Além de eu e o Denis, são mais dois profissionais bastante sêniores e com experiências diversas em vários setores. Então eu acho que a companhia não precisa passar por caminhos tortuosos que ela passaria sem essa bagagem de gente com experiência. Então nós temos a oportunidade de contribuir nesse sentido. Em cada projeto e em cada objetivo, em cada fase de crescimento, atenuando ou contribuindo para que eles tenham um sucesso em menor tempo. Denis? Eu acho que, complementando aí o que o Pedro fala, 100% de acordo com ele, eu acho que um dos focos para mim é ajudar a empresa no que é extremamente fundamental, que é o como gerir e cuidar de pessoas de verdade, né? A gente fala muito de empresa. Dentro desse CNPJ são vários CPFs, né, que fazem isso acontecer. Então, uma das coisas que eu me proponho muito e acredito muito e pauta a minha carreira, né? Eu brinco sempre que o meu currículo faltam todos os nomes que me ajudaram a fazer aquele currículo, né? Tá lá. Então, acho que é uma das coisas que a gente pode colaborar. Tenho certeza que o Pedro, com a experiência que tem com todos os grandes projetos que conduziu aqui, isso também sobra ali para a gente fazer. Depois eu tive uma experiência muito particular aqui em parcerias de negócios, né? O modelo de parceria da Zilor foi um exemplo de sucesso aí dentro do setor sucroenergético, mas ele explodiu para outros negócios. Então, o Murilo sempre gostou disso, sempre puxou muito disso. Como é que a gente pode fazer negócios em modelos de parceria, né? Na própria Gruner a gente faz muito isso também. E o terceiro, que é a questão de visão de biomassa, né? Eu acho que a gente fala muito hoje de energia limpa, né? O mundo vem buscando isso, né? A gente já tem aí o etanol como um grande exemplo, mas a energia elétrica de biomassa
ela está ainda subutilizada no Brasil. Eu acho que a IBS vem a passos largos nisso, com visão realmente, né, de uma palavra que vem ficando judiada às vezes, né, por ser mal utilizada, mas de sustentabilidade mesmo, né? Reaproveitar, né, resíduos que você tem florestal ou palha de cana ou outras biomassas e até produzir biomassa para essa finalidade. Então eu acho que nesse sentido a experiência tanto minha quanto do Pedro também vem nesse sentido. A gente trabalhou ele muito com floresta, eu muito com cana, mas eu acho que aí entra esse último ponto que foi o que o Pedro trouxe, né? O guarda-chuva de executivo que já ficou do lado de cá do conselho, saber tudo que me ajudou e o que não me ajudou quando o conselho me trazia, e tentar pegar os pontos positivos e multiplicar dentro da IBS. Eu acho que esse é o que a gente vem alinhando muito e tentando fazer esse jogo em conjunto. E os aportes que a gente pode fazer está muito ligado a cada tipo de projeto que for sendo apresentado. E dando sequência nesse assunto, né, na experiência do Denis e também do Pedro, os dois, né, têm carreiras de sucesso em grandes empresas da cidade. Falar um pouquinho aí do Pedro, no caso da Luarcel e da Bracel, e o Denis na Zilor e também agora na Gruner. Com essa experiência de vocês, tudo que vocês viveram, vocês acreditam que a IBS Energy e também a UTS Cidade do Livro podem seguir o mesmo caminho de sucesso, se tornar uma potência, e não somente na região, mas também em todo o Brasil? Eu não tenho dúvida, né? E acho que é tão consolidado o negócio, que o Murilo vai tratar mais tarde, que eu diria que conosco ou sem nosco ele vai acontecer, certo, Denis? Mas é assim, se eu fosse dono de uma companhia, eu adoraria juntar um monte de boas cabeças dentro da companhia. E é muito caro se fazer isso. O cara não tem como trazer meia dúzia de CEOs ou 4 ou 5 CEOs com essa bagagem toda acumulada. E o conselho é uma oportunidade de você fazer isso. Então você traz gente com bagagem acumulada exatamente naquilo que você quer. Então se você está com um olho importante para a geração de energia sustentável, você vai buscar pessoas que conheçam bem isso. E no nosso caso, tanto o meu como o Denis, como ele mencionou, em matrizes diferentes, isso foi exatamente o que a gente fez nos últimos anos. E esse é um caminho sem volta, né? Tudo que a gente vê relacionado ao planeta, aos compromissos, às agendas governamentais, todas elas trazem de maneira muito forte e consolidada o conceito de energia limpa. Se a gente olhar para o Brasil, nós que já tivemos quase 85% da matriz limpa de hidrelétrica, hoje isso é muito menos e a gente acaba tendo 30 ou 35 de térmicas a gás, sobretudo nos países, nos períodos de desenvolvimento. Então eu entendo que a UTS Cidade do Livro, ela vem em encontro a exatamente essa demanda que existe por uma energia diferenciada, e eu nem falo dela valer mais ou menos, eu falo dela ser sustentável ao tempo, por estar alinhada, por ser renovável, por estar alinhada com aquilo que é o desejo da população hoje em dia, né? Então estou certo que a gente vai poder contribuir com a empresa de maneira geral, e eu não tenho dúvida que a UTS do Livro é uma realidade, vai acontecer de maneira muito promissora aqui na cidade. Denis, o que é extremamente bom para Lençóis, né? Com certeza. Denis, o fato que você comentou, né, da biomassa ser algo extremamente promissor, mas pouco explorado. Uhum. E a IBS ter essa linha, né, de poder explorar essa potencialidade, você acredita que isso faz diferença? Isso faz total diferença para mim. Então, quando você pergunta se a gente acredita, né, no potencial, começa da vinculação dos nomes, né? Tanto da empresa com os nossos, nós com a empresa, mostra o crédito que você tem. Isso também traz credibilidade tanto para nós quanto para eles. Quando você fala de biomassa hoje, se você olhar o setor sucroenergético, já são plantas, né? De energia elétrica de biomassa sendo aproveitadas dentro de um processo de açúcar e etanol. Mas ainda subutilizadas mesmo assim. Um processo específico de biomassa, o Murilo vai poder falar melhor que eu, mas eu acho que ele se não for o único, é um dos pouquíssimos que existem. Então eu já vejo uma visão enorme, né? Porque nós estamos falando aqui da UTE principalmente. Na IBS é uma empresa já consolidada, gigante, né? Com uma cabeça extremamente focada em soluções diversas, né? E a energia de biomassa vem nesse caminho de quem está olhando o mercado aí fora, que é quem dita como é que isso vai funcionar.
que quer, né, a população que vem chegando aí, tomando decisões, quer saber não o que você faz, mas o como você faz e de onde isso vem e como é que isso volta, né, vamos falar assim, né, uma economia regenerativa, vamos falar. A energia de biomassa tem tudo para dar muito certo. E a IBS não está apostando nisso à toa, né, todos os estudos que foram feitos. Então, quando a gente olha para este caminho aqui em Lençóis, eu acho que é mais um motivo de orgulho para Lençóis, né? Eu falei aqui na última vez que eu tive, né? Eu brinco que é a cidade do livro, mas talvez fosse a cidade dos empresários, né? Porque o que tem de empresa e ideia boa feita aqui em Lençóis é um negócio que chama atenção. E essa, com certeza, vai ser mais uma marca muito positiva para a cidade e de oportunidades para a população em áreas muito distintas, né? Porque você ter a possibilidade de desenvolver um mercado de energia elétrica baseado em palha, floresta, produção de uma cana específica para isso, outras culturas, é de enriquecer demais o portfólio da cidade. Pedro, como que tem sido os primeiros dias de trabalho aí como conselheiro? Muito palpite, como vocês comentaram aí? Então, a velocidade das coisas são muito diferentes daquela que eu estava habituado, né? Enquanto você está no ambiente executivo, você sempre tem um nível de estresse muito grande. Meus últimos anos na Bracel foram bem dessa maneira. E o pior é que a gente gosta, né, Denise? Sente falta. Sente falta disso. Mas eu entendo que você necessariamente, para contribuir, além daquilo que você entende dos negócios, né? Você precisa também se aprofundar um pouco mais naquilo que é a empresa que você está atuando. Então tem sido um período de aprendizado também, um período de troca muito grande, né? Às vezes as pessoas têm a falsa ideia de que você vai por um conselho e você só vai entregar. Na verdade, não. Né? Se troca muito, se aprende muito e a ideia é, durante esse período, você transformar esse aprendizado em ações que sejam úteis lá para a companhia. Particularmente no caso da IBS, o ambiente é muito light, é muito prazeroso, o acionista tem uma cabeça muito aberta, uma cabeça muito boa para buscar soluções. Eu costumo brincar que eles são muito bons de escutativa, né? E no final da história é isso, né? Quem está aberto a escutar é quem aprende. Eu falo isso de experiência própria, passei a vida inteira ouvindo o que os outros têm a contribuir. É isso. E eu acho que tem sido muito interessante nesse sentido. Tem pessoas mais maduras que a gente, que já passaram por outros conselhos e que dão uma visão de como isso deve ser. Como eu te disse antes, a minha experiência era estar do outro lado da mesa no conselho, né? E, enfim, a gente espera contribuir forte. Tem sido prazeroso e tem sido mais leve também. Preciso ser honesto em relação a isso. Para você, Denis, mesma coisa? É a mesma coisa, mas assim, eu acho que é engraçado, né? Eu tava ouvindo o Pedro falar e tava pensando aqui, né? A gente se prepara para ir para esse conselho, né? Sabendo que é outra velocidade. Mas na primeira reunião nós já arrancamos na mesma, né? Não, como é que é isso? Por que isso não fez? Como é que faz? Não sei. E aí chegou uma hora, assim, que até a gente, né, a gente nem teve tempo, né, de trocar essa conversa que eu tô trazendo aqui dos próprios acionistas. Falaram, não, gente, a gente sabe aqui, isso aqui tá bom, mas assim, o que vocês enxergam? Como é que vocês veem? Porque a gente já quer sair fazendo, né? Eu tive muita dificuldade nisso também quando eu fui consultor, né? Que você tá nessa vida do executivo, chega lá que você fala, agora vai terminar o projeto. Não, mas como vai terminar? Vamos seguir fazendo. A gente vem nessa velocidade. O conselho precisa tomar, inclusive, esse cuidado. Porque como os executivos já vêm na velocidade, a gente precisa acolher primeiro o executivo e ajudar ele a ter a tranquilidade de executar e enxergar esses caminhos que estão sendo feitos. O papel do conselho é sempre esse, que um conselho que acelera muito e bota só pressão em cima, ele não está fazendo um papel talvez de aconselhamento. Né? É um papel de cobrança, você pode chamar do nome que você quiser. E isso vai ser um grande negócio para nós, que para nós é uma renovação, né? A gente tá um menino ali na beira do campo, né? Precisamos evitar mais do mesmo, né? Exatamente. Senão a gente vai estressar a gurizada que tá embaixo. Aí não é essa ideia. Né? A gente saiu do campo para uma cadeira de técnico, vamos falar, mas no primeiro dia a gente já queria dar carrinho, né? Então, também vai ser um aprendizado. Isso naquela pergunta anterior que você me fez, o que motiva? Isso é uma motivação.
A gente, como executivo, aprendeu a vida inteira a gostar de aprender sempre mais. A querer mais, a ver mais, a conhecer mais. Falo que o nosso cardápio tem que ser muito mais completo sempre. A gente sempre buscou isso, né? Não é à toa que o Pedro tem a carreira que tem e eu a carreira que eu tenho. E aí você tem que aprender essa nova função agora. Não é porque você fez tudo que fez como executivo que senta no conselho e faz... Pelo contrário. Então isso também é muito legal. Muito bem, e aqui também nos estúdios da Hot 107, no nosso Hot News Entrevista, o Murilo, que agora vai falar um pouquinho sobre esse conselho, esses dois nomes muito importantes no mercado regional. Murilo, como é ter Pedro e o Denis, né, nesse conselho da IBS Energy? Murilo, bem-vindo aqui na Hot. Obrigado aí mais uma vez, Lincoln. Bom, para mim particularmente é uma satisfação grande, porque como os dois já colocaram, né, além de grandes profissionais, são amigos, né, que nós temos aqui na cidade. Então, é uma etapa nova, o grupo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas é uma etapa importante do grupo. E deu para perceber pela amostra aí que os palpites são minimamente qualificados, né? Então, assim, a bola chega redonda. Isso. Então, essa é uma função importante que nós entendemos do conselho. O grupo vem passando hoje por uma etapa de consolidação das suas práticas de governança, de crescimento, né? E a criação desse conselho é parte desse processo, uma parte importante, mas uma parte desse processo. Então, como eles bem ressaltaram, aqui temos o Denis e o Pedro, mas fazem parte também do conselho o Afonso Guimarães, que é um executivo já bem conceituado no setor de energia, a parte regulatória e tal, e o Frederico Borrou, que é um especialista em mercado financeiro, né? Então, vamos montando aí expertises, né? O Denis, como ele colocou, muito focado ou com uma história muito grande nesse mercado de cana-de-açúcar, o Pedro, né, no mercado florestal, mas além disso, né, grandes executivos com experiência de gestão podem contribuir com muito isso. E somando aí as expertises de todos os conselheiros, a ideia é que os passos, né, sejam menos difíceis ou um pouquinho mais atenuados com a experiência deles, que já vivenciaram até várias etapas das quais nós vamos enfrentar daqui em diante como grupo. E como que é o trabalho do Denis, do Pedro e dos outros conselheiros? É realmente essa questão de rolar a bola, como você disse, né? A parte tática do negócio? Então hoje nós temos uma estrutura e também, como o Pedro colocou, é algo novo para nós, né? Essa dinâmica, então nós estamos aprendendo. Então já tivemos uma experiência com o conselho dentro do grupo anteriormente, mas hoje o grupo vive uma fase única de expansão, né? É um plano diretor de expansão bem audacioso e que a estrutura e a função desse conselho ela vem também com bastante especificidade. Então a gente está meio que aprendendo. Eles, né, como eles bem colocaram, nessa nova função, nessa mudança de saída executiva para conselheiro, e nós também segurando um pouco a onda de falar, poxa, tenho esses caras aqui, também não posso jogar na mão deles só para fazer, porque também é uma oportunidade que eles têm enquanto conselho, que também é bacana, é poder vivenciar várias áreas, vários setores, né, ao mesmo tempo. E não ficar só imerso, como o Pedro falou, fazer as coisas com mais tempo, respirando, pensar mais, então essa parte mais estratégica que compõe aí os negócios do grupo. É isso que a gente espera do conselho, é ter essa abordagem aí mais multidisciplinar na tomada das decisões, para que o grupo possa seguir caminhos ciente de eventuais riscos ou tomando sempre as melhores decisões, né? E Murilo, por que foi criado o conselho? Qual a necessidade desse conselho quando vocês tiveram a ideia, né, de, vamos dizer assim, selecionar esse grupo agora que vem para dar essa sustentabilidade de ideias, né, e intelectualidade em relação à IBS? Então, hoje o Grupo IBS Energy, ele, como eu mencionei, vem passando por um processo de expansão. Então, o negócio em si do Grupo IBS Energy, que é a comercialização de energia, soluções estruturadas aí em energias, né, vapor, água gelada, energia térmica e energia elétrica, sim, já consolidado aí há 21 anos, que nós vamos fazer agora em março, ele vem sofrendo um processo de expansão, mas soma-se a isso a nossa entrada em geração de energia com o projeto Termoelétrica Cidade do Livro, com o nosso projeto piloto, e que está em fase de pré-obras, né? Então é muito próximos do início das obras desse projeto. Então, além disso, nós colocamos um pé, né, aí por conta dessa conjuntura do negócio, um pé muito forte em negócios relacionados à biomassa, né, que complementam aí os negócios da UTE,
são múltiplas biomassas. Então, quando a gente se deparou com esse cenário, a ideia era ter um conselho, mas que pudesse ser um conselho multidisciplinar. Então, especificamente, Pedro e Denis, eles agregam muito por essa experiência que eles têm nessa agroindústria. Como eles colocaram, um de sucroalcooleira e o outro papel, celulose, que engloba aí florestas, né? E fala um pouquinho mais sobre essa questão do o momento pré-obras, né, que você colocou do projeto. Esse projeto que já tem 6 anos aqui em Lençóis Paulista e com certeza trazendo nomes como o Pedro e o Denis, mostra também, né, Murilo, que não está parado, né? Vocês estão caminhando e o negócio vai acontecer, apenas essa questão de planejamento, fazer tudo dentro dos conformes, né? Essa é uma pergunta bem interessante, porque nos dá a oportunidade até de, resumidamente, explicar um pouquinho, não só o status atual do projeto, mas assim, uma breve história, né? Como você falou, nós estamos já há 6 anos em Lençóis com o projeto, ele vem respeitando umas etapas, né, de um projeto dessa envergadura, e desde setembro de 2019 o projeto está apto, né, através das licenças e tudo que tem de pré-condições, para poder participar dos leilões de energia, que é o jeito mais comum no Brasil de você comercializar energia oriunda desse tipo de geração. Só que aí nós tivemos o evento do Covid, né, no Brasil, e que, como consequência, houve o cancelamento dos leilões por parte do governo federal. Então, durante o ano de 2020 todo e metade do ano de 2021, não houveram leilões de compra de energia. Então, nós ficamos impossibilitados de avançar, né, para participar de algum leilão, eventualmente vender energia, e aí você passar para as próximas etapas do projeto, financiamento, esse tipo de coisa. Retomado essa agenda de leilões, nós participamos dos leilões, nos sagramos vencedores em 2 leilões, e a partir daí, janeiro de 2022, foi quando efetivamente começamos o trabalho de estruturação financeira, e aí você já tinha um contrato de linha de energia com um prazo determinado para começar a entregar, né, que no caso é junho de 2026, então você começa a ter mais solidez, mais concretude até para falar com agentes financiadores e outros parceiros. Ao longo desse ano 2022 foi um ano então em busca dessa parte aí financeira, econômica e da biomassa. Começamos a fincar algumas bandeiras e alguns contratos naquilo que será a nossa matéria-prima. Então, esse ano, efetivamente, 2022, foi um ano que nós começamos a consolidar as coisas, né? Qual que é o estágio atual? Nós estamos em processo final dessa parte do financiamento, já muito adiantado aí com os parceiros que vão fazer o financiamento do empreendimento. Já adiantamos também vários negócios com parceiros de biomassa, temos um pessoal a campo fazendo aí prospecção de áreas, enfim, existe um trabalho correndo e tudo seguindo conforme o cronograma. Nós esperamos que ainda esse semestre nós possamos começar efetivamente as obras, né? 2 anos de obras e devemos começar a operar em 2025, antecipando ainda em 1 ano ou 10 meses, alguma coisa assim, o nosso compromisso com o leilão. Então é engraçado porque estamos há bastante tempo, mas de certa forma estamos adiantados perante o nosso compromisso oficial, que é a entrega do contrato do leilão. Tá certo. Gostaria de agradecer a presença de Denis, Pedro e Murilo aqui em nossos estúdios, parabenizar a IBS Energy pelo trabalho. Esse trabalho que, como você bem resumiu, né, de 6 anos, mas um trabalho pensado, um trabalho planejado, que precisa seguir etapas, né, Murilo? Não dá para você pular a etapa, antecipar. Lógico, gera uma grande expectativa no município e também na região, mas essa vinda, né, principalmente do Denis, do Pedro e dos outros conselheiros, mostra o peso do projeto, né? Então, quero parabenizar você, toda a equipe aí da IBS Energy, e venha mais vezes para trazer novidades aí do projeto. Obrigado, Ângelo, Lincoln, toda a equipe da Hot pelo convite. Como eu falei no início, sempre é bom estar por aqui. É uma oportunidade que nós temos de também estar falando à comunidade, como está o projeto, né? E tudo mais. E acho importante só frisar isso que você colocou. Nós estamos tomando assim todos os cuidados possíveis. Então, nós sabemos que em cidades do porte como a Lençóis, existe uma expectativa em projetos dessa envergadura, assim como foi com a própria Bracel, como foi com empresas novas aí que recém chegaram. Então, até para tomar um cuidado, para abrir períodos de contratação, os canais, a comunicação, isso vai ser no tempo determinado, quando tudo estiver 100% já com condição da gente colocar uma data de início, porque senão você acaba gerando uma expectativa em situações que acabam fugindo eventualmente do nosso controle. Não é isso que nós queremos, né? E aí
também, como você colocou, aos poucos nós vamos dando demonstração da solidez desse projeto, e acredito que o conselho, da forma como foi criado, com os nomes que nós trouxemos, é um sinal disso que o grupo dá, não só para a comunidade, mas para todos os envolvidos aí. Seja sempre bem-vindo, Pedro. Prazer estar aqui com vocês, sempre uma oportunidade muito interessante a gente fazer troca aqui de informações, da experiência, dos fatos. Queria enfatizar isso que o Murilo disse, né, dizer que todo projeto traz ganhos periféricos para as cidades que ele ocupa. Eu vivi isso na Bracel, a gente pode observar isso nas áreas de serviços, rodovias, etc. E a UTE não vai ser diferente, né? Então, toda vez que a gente consegue trazer um investimento desse porte, a cidade é muito beneficiada, né? Então, como morador, né, como cidadão da cidade, fico duplamente feliz de ver as coisas acontecendo. Obrigado a vocês, bom estar aqui de novo. Denis, obrigado pela vinda e sucesso na empreitada. Muito obrigado do convite aí, sempre à disposição de vocês. Um prazer estar aqui representando essa cadeira do conselho da IBS e falando da UTE, que eu tenho certeza, como foi dito aqui, como toda empresa faz para a cidade, um crescimento de uma empresa é mais oportunidade, mais crescimento para a cidade. E o Murilo falou muito bem de gestão de expectativa, né? E o fato de estar vindo aqui mostrando para a cidade, às vezes a gente é questionado também, né? Como é que está isso? Então, essa transparência, essa abertura que eles sempre tiveram aqui é fundamental para que a cidade também entenda, participe, né? Inclusive do projeto conforme ele for acontecendo. Então, muito obrigado e à disposição. Muito bem. Recebemos aqui no Hot News Entrevista Denis Arroio e Pedro Stefanini, do Conselho Consultivo da IBS Energy, e Murilo Galli, diretor das Relações Institucionais da IBS Energy. Muito obrigado pelo carinho da audiência, para você que nos acompanha em áudio e em vídeo aqui no Hot News Entrevista. Eu sou Lincoln Augusto, junto com meu amigo e jornalista Ângelo Franchini Neto. Um grande abraço a todos e até a próxima entrevista.